Fala nação, tudo bem com vocês? Nesse canal estamos trazendo notícias diárias sobre o nosso Flamengo, o Mengão. Você que gosta do Flamengo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Curte esse vídeo. Vamos trazer os bastidores dos melhores momentos do treinamento de Felipe Luiz com o time. Os comentaristas falam também sobre a preparação para pegar o Fluminense. Você acha que Felipe Luiz deve colocar o time principal, o time titular? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sem mais enrolação, vamos para o corte do ESPN, trazendo todas as novidades do Flamengo. Descansa De La Cruz, Arrascaeta contra o Fluminense, pensando no Corinthians no final de semana? Eu acho que o Felipe vai ser meio Ramon, ele não vai tirar o pé não, entendeu? Eu sei que é aqui pensando que é preciso... Pensando em título ainda? Ah, vai querer ficar lá em Simão, não sei esse título. Tem 10 rodadas aí para ele torcer para os caras escorregar, mas ele entrou lá com tanta vontade, entendeu? Nesses 2 jogos, que ele não vai agora, não, vamos botar o sub-20 aqui, que o brasileiro acabou, não vai ter isso lá não. Agora, vai olhar a minutagem. Pô, de novo, o Arrascaeta jogou mais 90 minutos, então eu vou botar o De La Cruz, que não jogou o primeiro e sei lá quantos no segundo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com as escalações. O Pulgar não jogou o primeiro. Quinta, né? Tanto o Flamengo quanto o Corinthians. O Pulgar jogou hoje. Tá. Achei que você estava falando dos jogos dos clubes já. O Pulgar jogou o jogo todo. O Pulgar já jogou hoje, mas não jogou o primeiro. Sim. Né? Então teve 90 minutos. O Arrascaeta ao contrário. Na seleção brasileira. Gerson hoje, quantos minutos vai jogar e tal? Eu acho que ele vai dar uma dosada. Mas não vai botar time em reserva. Não imagina, não. Eu acho que ele vai alimentar essa esperança. Enquanto puder, vou alimentando. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Corinthians, mas de um outro viés, claro, né? Ir com o que tem de melhor no caso do Flamengo. Significa o Gabriel ser titular nos 2 jogos? Se for a preferência do treinador do Flamengo, é o Gabriel. Eu tô perguntando a opinião de vocês, Jorge. Porque, na minha opinião, se você me perguntar quem deve ser o centroavante do Flamengo, eu vou ser bem transparente. Para mim, tem que ser o Bruno Henrique. O Gabriel não está apresentando aquilo que o Gabriel já apresentou. Mas também ficou 7 dias treinando. É outro, que é o Depay. Tem 7 dias para já estar melhor fisicamente. Eu acho que ele joga as 2. Então, o Mauro já acrescentou mais uma situação, tá vendo? Então, de repente, ele pode entrar nessa como titular, o Bruno aberto pela ponta e ele vindo como centroavante. Então, vamos ver o que... Eu também acho que o Fla-Flu tem poder. O Fla-Flu tem poder. Fla-Flu, Grenal, Corinthians e Palmeiras, tudo isso tem poder. Pergunta pro Zinho, que jogou todo esse negócio aí, ele já jogou. Esse negócio ele jogou. Ele sabe muito bem. Atlético e Cruzeiro, ele sabe muito bem. Esses jogos têm poder. Esses jogos têm poder. Porque o Vasco empatou aquele jogo... O tal de Grenal também aí agora. Não, eu falei Grenal. Ele falou. Eu falei Grenal. O modo modéstia veio no finalzinho hoje. O modo modesto veio no final. Porque no jogo do Vasco, o Flamengo, aquele Flamengo e Vasco foi 1-1 pro Vasco, minha senhora. Sim, o que o Zinho falou, né? E depois teve o Penharol em casa e deu no que deu. Vale pro Corinthians. Mas só também. Antes do Zinho responder a opinião dele, o Gabigol foi titular nos 2 jogos com o Felipe? O Gabigol é titular com o Felipe? Do Felipe parece que sim. Então não vai sair, vai jogar. E ele não está cansado, ele não foi para a seleção. Não, cansado não. Então ele não entra nessa... vou poupar esse aqui, aquele ali no meio campo, que, entendeu? Aí é Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, o Pulgar. O Gabigol não, Bruno Henrique não. E o Gabigol hoje é um titular. E que deve estar melhor ainda, porque além de descansar, treinou mais. Então eu acho que ele joga sim, e aí joga domingo, quinta e domingo, porque ele é o titular do time. Ou você acha que o Pedro não iria jogar os 2? Acho que sim. Não iria, é que eu tô pensando agora é o Gabigol. Que foi a entrega dele nos jogos que ele teve oportunidade. Mas não vai tirar. Sim, eu quero te ouvir também sobre isso. O Felipe gostou dele. Eu acho que, assim, esses jogadores que ficaram a data FIFA de folga e depois treinaram, eles se recuperaram do desgaste de uma sequência de jogos. Quando você repete quarta, domingo, ou quinta, domingo, quarta, sábado, ao longo da temporada toda, esse acúmulo, né, de jogos e do desgaste leva-se à contusão. Mas quando você fica um período, pelo menos aí esses 10 dias,
você faz todo um trabalho de recuperação com dosagem de treinamento, então você está com o seu corpo novamente preparado para uma sequência decisiva. Então, acho que esses jogadores que ficaram aqui, eu levaria para o jogo. Agora, você pode controlar também os minutos nesse jogo. É o Fla-Flu, fundamental, importantíssimo, clássico, não dá para você abrir mão, e o Flamengo ainda, matematicamente, tem possibilidade. Então, acho que o Felipe Luiz, esses caras que ficaram aqui treinando, aonde ele tem que buscar o controle? Os caras que ficaram fora. Não sei qual foi a carga de trabalho que foi feita para esses caras, é uma outra comissão técnica, variada, né? Um estava no Equador, outro estava no Chile, outro estava no Uruguai. Eu, como treinador, pensando como Felipe Luiz, o que foi trabalhado lá, o que foi feito, ele vai conversar com esses jogadores quando eles chegaram aqui. Né? Tem a coisa da viagem, tem a coisa do jogo, tem a coisa do estresse da eliminatória. Tem várias coisas que tiraram o foco desses caras do dia a dia do Flamengo, do dia a dia do Campeonato Brasileiro. A gente conversou sobre isso. E isso interfere. Esses caras vão chegar na quarta-feira para começar a novamente pensar no clube, pensar no campeonato, não é de uma hora para outra. E como está fisicamente, como eles foram utilizados. Eu, pelo que o ano me diz, pelo que eu vejo de rendimento com desgaste, pouparia o Arrascaeta. Aí eu vou conversar com o Pulgar, que viajou, foi o mais longo. E o Gerson, a gente vai ver o jogo hoje. E o Gerson é o motor. O Gerson é o cara que tem conseguido jogar. Então é uma conversa com ele, mas não abriria a mão do Gerson. Eu controlaria as minutagens do Gerson e de alguns dos jogadores que vieram. Sabe, você tá no jogo no Fla-Flu, como é que foi o jogo, como é que tá o primeiro tempo? Tá com a condição, posso usar 5 alterações. E até o Gabigol também, pensando nisso para o jogo de domingo, você pode botar o Michael, trazer o Bruno Henrique para centroavante, ou pode botar o Plata, enfim, tem opções o Felipe Luiz. Mas de início, os caras que aqui ficaram treinando esse período, eu colocaria no jogo. E os dois pouparia o Arrascaeta, repito. Sim, ou o Gerson, se jogar hoje 90, chegar muito... É que o Gerson não quer ser, não né? Não tem o histórico de lesão, o histórico físico que tem o Arrascaeta. O Arrascaeta. Esse que é o ponto do Zinho. Sim, mas aí isso aí. Mas aí você vai pensar na importância do jogo. É isso que você colocou antes. Mas precisa colocar um Gerson, vamos supor. Tem tanta importância o Fla-Flu, tem chance de título. Por que não guarda o Gerson bem descansadinho? Não, vai usar sim, porque quer ganhar o Fla-Flu, não quer perder. Gabigol e Bruno Henrique, os dois foram substituídos com minutagens diferentes, tanto contra o Corinthians como contra o Bahia. Mas dos 75 minutos para frente, os dois jogaram pelo menos 75. Tem um jogo que um saiu, já era 80 e tantos e tal, para entradas de Michael e Plata. Isso pode acontecer de novo no Fla-Flu. Tem o Michael, né? Não, o Michael, ele entrou no lugar do Bruno tava de férias, e do Plata. Verdade, você não viu nada, Então, o Alcaraz também. Mas Bruno Henrique e Gabigol foram substituídos exatamente nos dois jogos por Plata e Michael. Então, isso pode... Agora você pergunta, então por que não vai começar com Plata e Michael? Não, porque eles não são titulares. Os titulares são Gabigol um negócio aqui, mudaram o nosso GC. Mas tinha aparecido um negócio aqui, o Pascoal foi o único que disse que o Gabriel não deveria, né, continuar titular. Números dele contra o Fluminense, é isso? Tinha aparecido no rodapé, mas já veio de tela cheia, Pascoal, para ver se te convence. O cara é o homem do Fla-Flu. Sim, mas ele em outra época, em outra fase, né? Em outro momento, né? Então, eu penso só nesse instante. Para o Felipe Luiz, o centroavante é o Gabriel, perfeito? E esses números podem ainda ser acrescentados com outros, porque ele estará em campo para jogar contra o Fluminense. Eu não tenho dúvida disso. Porque ele é o centroavante do Felipe Luiz, né? E vai jogar aberto, o BH joga aberto lá pelo lado do campo. E ele vem fazer aqui como centroavante. E o Gerson com o De La Cruz, aquele misto que faz pelo lado direito, que o Plata pode fazer, que o Alcaraz pode fazer. Eu só não gosto do Alcaraz de primeiro volante e de segundo volante. Essa é uma coisa que não foi o Felipe que fez isso, não, que eu não consigo entender. Eu gosto do Alcaraz como do meio para frente. Do meio para frente.
Esse negócio do Alcaraz voltar para jogar de primeiro volante, como ele entrou contra o Corinthians. Dá ideia, Pascoal. Contra o Corinthians ele entrou, ficou 5 minutos, foi expulso de primeiro volante. Não era Já o saiu no Felipe tapa lá Luiz, com os o 3 ou técnico. 4. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Não, mas só estou rememorando. Só estou rememorando. Agora, o Tite, já que você está falando do outro técnico que fazia isso, usou um expediente que aí sim o Felipe pode usar se o Pulgar chegar cansado. Voltar com o Ortiz pro meio e botar outro zagueiro, que tá sobrando o zagueiro lá. O Fabrício... O Fabrício não O jogou. Alan acabou a carreira do Alan no Flamengo? Então. Tem o Alan. Não, ele continua lá. Então, mas o Fabrício é o melhor. Mas parece que mesmo com o Alan em boas condições, isso já aconteceu no Flamengo. Mas o Alan no banco mas aí não tem nada a ver com o Tite, é que o Ortiz estava jogando pra caramba. O Ortiz está jogando demais. Jogando ali naquela função muito bem. Só que existem opções lá fora. O Fabrício, que está voltando da seleção, que provavelmente não vai jogar, tem toda a reserva. Virou reserva, né? O Fabrício está vivendo uma questão interna de que, assim, aquelas propostas... Veio uma proposta, o Flamengo topou, ele não foi, por uma questão pessoal. Depois veio uma segunda proposta, o Flamengo não topou, ele ficou chateado. O Fabrício está num momento muito delicado internamente e pessoalmente. Eu acho que isso também acabou interferindo, de alguma maneira, ali para que ele tenha perdido esse espaço, embora essa justificativa não tenha sido dada para ele diretamente. Mas foi para a seleção, na hora que o Dorival precisou de alguém, pensou nele pelo retrospecto ele continua anterior. sendo um excelente, um exímio zagueiro. Não é à toa que ele tem proposta da Europa. Então pode jogar o Fla-Flu. Não é à toa que ele está na seleção. Ele pode jogar o Fla-Flu e caso o Pulgar chegue, o professor, foi de 4 que perdeu hoje o Pulgar? Hoje eu tive que correr atrás do Rames Rodrigues o jogo todo e não me resolveu, eu tô cansado. Era até legal a gente fazer. Você deu uma boa sugestão pra gente fazer debate pra quinta-feira. Quanto correu o Eric Pulgar neste jogo? Porque quem tá sem a bola tomando de 4 geralmente corre mais, não é isso, Zinho? Antes de você, Pascoalzinho, desculpa, só pra eu entender, Zinho. Quem tá tomando de 4 tá correndo mais, não tá, não? Tá correndo errado. Não, assim... Meu Deus do céu. Bom... Geralmente a gente falava, né, ali no meio da... Olha, gente, vamos ficar com a bola. Quem corre é a bola. Quando você está com a bola, você faz o adversário se desgastar mais. Então, geralmente é isso. Você está sem a bola, perdendo o jogo, tomando aí uma goleada. Você corre errado. Além de você correr mais, você corre errado, se cansa mais. E aí, Pascoal? Não, e ainda o Fluminense também tem jogador voltando. Detalhe, ele jogou 84 minutos, hoje foi substituído. Com cartão amarelo. O Fluminense também tem jogador que jogou a partida inteira. Né? O Palmeiras tem jogador na Colômbia que jogou a partida inteira. É isso aí, nação. Essas foram as notícias dos bastidores da preparação do Flamengo para enfrentar o Fluminense. Você acha que o Flamengo deve enfrentar o Fluminense com o time titular? Gabigol deve ser titular nos 2 jogos, Fluminense e no Corinthians. O Flamengo deve poupar Arrascaeta, Gerson. Eu particularmente acho que deve sim pôr o time titular contra o Fluminense. Ainda há chance sim do Flamengo ser campeão ou pelo menos brigar pelo título. Matematicamente falando, existe sim essa possibilidade. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Internacional. E isso dá mais uma possibilidade, mais uma chance para o Flamengo brigar contra o título. E enfrentar o Fluminense é clássico, é Fla-Flu. Maracanã lotado, ganhando do Fluminense, além de afundar o Fluminense, dá mais confiança ao time. Principalmente que o Flamengo vai enfrentar o Corinthians fora de casa, domingo, 4 horas da tarde. Então não vai ser um jogo fácil. Então se o time conseguir uma vitória, certamente vai dar mais confiança ao time, confiança ao elenco para enfrentar o Corinthians. E você, torcedor do Flamengo, o que é que acha de tudo isso? Colocaria o time titular? Pouparia? Quem você pouparia? O Fluminense também, ele vai com alguns desfalques. Então lembrando que o Flamengo precisa sim pegar o Fluminense e rebaixar, se possível, golear o Fluminense. Lembrando que esse é um canal destinado a você, torcedor do Flamengo, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação. Tchau, tchau.